ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo. É um prazer mais uma vez ter você aqui comigo, acompanhando o nosso canal. Falando em nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito no engajamento da página, do programa. E mais uma vez estamos aqui no nosso Voltando à Base. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, o programa está extraordinário. E eu vou logo ao assunto para você já saber do que vamos falar. 5 verdades difíceis de aceitar. Quais são essas? Já vamos lá. Eu também sou filho de Deus. Isso é verdade? É uma frase extremamente utilizada, né? No dia a dia, muita gente fala essa frase. Mas ela é real? Outra verdade difícil de aceitar, né? Sobre as viúvas. Devemos cuidar das viúvas? Vamos analisar isso. Mais uma verdade difícil de aceitar. Os seus erros são problemas seus. Aprenda a lidar com isso, né? Muita gente acha que não, tem o costume de colocar o erro nas outras pessoas, acusar o outro, enfim. O problema afinal, né? A culpa nunca é minha, sempre é do outro. Isso é verdade? Vamos falar sobre isso aqui. Mais uma verdade difícil de engolir, difícil de aceitar. Teologia da prosperidade é uma fraude. Eu sei. É difícil porque muita gente hoje está conectada a isso. Mas nós vamos debater isso daqui a pouquinho. Não vai embora. Fique aí, acompanhe o programa. E última verdade difícil de aceitar. Nós temos um movimento hoje nas igrejas evangélicas, um movimento profético que eu chamo de movimento patético, que é o movimento judaizante, né? São inúmeros símbolos judaicos que hoje estão fazendo parte dos cultos nas igrejas evangélicas. Vamos falar sobre isso também. É verdade? É legal? Deve? Não deve? Então, não sai daí e já não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, compartilhar. E vamos, mais uma vez, trazer aqui assuntos importantes, concernentes aí ao nosso dia a dia, né? Fazendo uma conexão das escrituras com o dia a dia. Vamos voltar à base, vamos trabalhar a base da sociedade, né? Essa sociedade tão conturbada nos dias atuais, né? Hoje, mais uma quarta-feira, onde nós estamos aqui gravando no nosso estúdio e a gente tem visto, né, os movimentos políticos, a política, a anistia, enfim, são tantos assuntos que a sociedade acaba se perdendo, valores que estão se perdendo, né? Enfim, vamos tratar hoje aqui desses 5 pontos aqui, 5 verdades difíceis de aceitar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos à primeira verdade difícil de aceitar. Essa é bem difícil. A tão conhecida frase, eu também sou filho de Deus, né? Quantas vezes aí no dia a dia, no trabalho, você já não ouviu essa frase? Alguém, de repente, né, no fim do dia, dizendo, hoje eu vou tomar uma porque eu também sou filho de Deus, né? Hoje eu vou curtir tal coisa porque eu também sou filho de Deus. Então, isso sempre, geralmente, essa frase está ligada a alguma situação de curtição, de lazer, né, geralmente, e aí as pessoas acabam atribuindo a elas essa possibilidade, né, ou essa regalia, este prêmio, por serem aí filhos de Deus. Mas será que todo mundo é filho de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha só que interessante, lá no livro de João, no capítulo 1, nós temos um texto muito interessante, eu recomendo você a ler todo o livro de João, o Evangelho de João, mas lá no capítulo 1, no verso 11, nós temos 2 frases que dizem o seguinte, veio, relacionando-se a Jesus, né, referindo-se a Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, tratando-se aí dos judeus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Olha só que interessante que está dizendo essa frase aqui, né? Então, quer dizer, Jesus ele veio para os seus, os judeus. Os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o recebem e que creem no seu nome, a esses é dado um poder, né? Qual é esse poder? De se tornarem, a partir de Jesus, filhos de Deus. Com isso concluímos, né, de uma forma bem tranquila, de que nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criatura? Sim, todos nós somos criaturas. Todos nós fomos feitos por Deus, criados por Deus. Mas a paternidade de Deus, né, somente tem aqueles que recebem a Jesus e creem no seu nome. Ou seja, creem que ele é o Filho de Deus. E o livro de João vai tratar especialmente deste movimento de trazer aos ouvintes ou aos leitores desta carta este conceito fundamental e primordial de que a pessoa do Cristo, o Cristo real, que aquelas pessoas naquele momento que João se refere nesse texto, né, dizendo, olha, é esse Jesus que nós estamos falando, este que nós andamos, que nós caminhamos, que nós falamos com ele, este Jesus é quem eu estou dizendo e estou me referindo a ser ele, o Filho de Deus. É ele que eu estou dizendo que ele veio para o seu povo o rejeitou, mas ele deu a abertura para que todos se tornassem filho de Deus com um poder vindo de Deus para que eles pudessem então se tornarem aí filhos de Deus. Ok, pessoal? Então, o que a gente precisa entender aqui é que realmente nem todos são. Nem todos são. Só são filhos aqueles que o recebem. Só são filhos aqueles que o creem no seu nome. Ok? E continuando ainda, né? Eu digo que é o seguinte, que hoje a gente passa por um momento interessante, né, onde a gente tem muitas pessoas que se identificam como evangélicas, né? As pessoas, às vezes, elas têm a sua vida, enfim, da maneira que elas a conduzem as suas vidas, mas elas têm uma identificação, né? Elas se identificam como filhos de Deus. É quase que hoje está tão na moda essa questão do trans, né? O homem trans, mulher trans, enfim, o que vale é como eu me sinto. A gente teria aí o evangélico trans, né? Quer dizer, o trans evangélico, né? Ou, quer dizer, alguém que se sente evangélico, que se sente filho de Deus, mas na verdade não é. E o porquê o não é ou não o é? Porque, de fato, há um meio para que isso ocorra. Para você se tornar um filho de Deus, é necessário que você o receba e creia que ele é o Filho de Deus. E isso vem acompanhado, isso implica, na verdade, né, em uma vida prática. Então, crer no Filho de Deus ou receber o Filho de Deus não se resume a um ato de levantar a mão em alguma instituição evangélica ou católica, ou seja lá qual for, né? Se tornar filho de Deus, ou seja, crer no nome do Filho de Deus, receber Jesus, não implica em simplesmente uma aceitação verbal ou uma concordância, né, psicológica sobre isso. Implica muito mais. Olha só, e eu vou trazer um exemplo aqui para você, porque nós estamos voltando à base. Olha o que diz as Escrituras. Agora é a primeira epístola do João, no capítulo 2, diz assim, ó, verso 3. Sabemos que o conhecemos, quer dizer, se nós recebemos de fato Jesus, se nós sabemos quem ele é, olha só, sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, olha só, não estou trazendo aqui julgamento de causa, ok? Não estou aqui trazendo o meu pensamento, enfim, só estou apresentando argumentos aqui textuais a respeito das Escrituras. Olha que interessante. A pergunta era, né? 5 verdades difíceis de entender ou de aceitar. Eu também sou filho de Deus. Se aplica a qualquer pessoa, né? De fato, qualquer um que se autodenomina, que se identifica como evangélico, como filho de Deus, é de fato filho de Deus? Segundo as Escrituras, não. Isso é uma verdade. Nem todos são filhos de Deus. Veja o texto. Sabemos que o conhecemos, quer dizer, se eu recebo Jesus, se eu sei quem ele é, se eu conheço ele, se eu ando com ele,
né? Isso implica em conhecê-lo. E se eu digo que o conheço, mas eu não obedeço os mandamentos, então eu sou um mentiroso. Então eu quero levar você a um pensamento de reflexão para poder entender de fato a posição que cada um de nós tem diante de Deus, diante das coisas, diante do mundo, né? O mundo que vivemos, né? Já perguntava a filosofia antiga, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Então isso é muito importante. E eu quero trazer mais um texto aqui que implica o que recai sobre aqueles que conhecem a Jesus, né? Quer dizer, aquele que conhece os mandamentos. Então, para que eu receba Jesus, para que eu creia em Jesus, é necessário que eu conheça a sua palavra. Olha o que diz aqui em Filipenses 3, no verso 17. Irmãos, disse o apóstolo Paulo, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Para ser um filho de Deus, depois de ter recebido Jesus, conhecido Jesus, entendido a sua palavra, né, compreendido a sua vontade, conhecendo os seus mandamentos, após isso, o que acontece? O apóstolo Paulo nos ensina que, na verdade, existe um padrão de vida, né? Existe um padrão de comportamento, vamos dizer assim, né? E ele diz aqui, olha por que ele explica isso, que é importante estar dentro do padrão que ele ensinou. Ele fala assim, olha, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Paulo estava escrevendo isso para uma igreja. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, uma outra característica para você identificar se é ou não, né, um filho de Deus ou não, é exatamente você examinar dentro de você e identificar o que pesa mais. Se o que pesa mais para você são as coisas da terra, talvez você esteja na condição de alguém que está na igreja, recebendo uma palavra na igreja, porém, você se identifica como um evangélico, você se identifica como um filho de Deus, né? Porém, o seu Deus real é o seu estômago. Quer dizer, você anda segundo a sua própria vontade, seu pensamento. Você até vai na igreja, você até vai domingo, você até concorda com o pastor em algumas coisas, você concorda comigo em algumas coisas que eu digo, né? Outras você já... Não, aliás, nem são as coisas que eu digo, mas o que as escrituras dizem. Então a gente costuma, né, via de regra, concordar com aquilo que nos beneficia e a rejeitar aquilo que nos confronta. E hoje é o que mais ocorre. Então, a gente tem uma série de pessoas, uma série de pensamentos que vão nessa linha, né? Onde as pessoas dizem, não, eu também sou um filho de Deus. Porém, nós estamos vendo aqui que ser um filho de Deus implica em conhecer Jesus, a seguir Jesus, a ter um comportamento diferenciado, né? Então a gente vê que o negócio não é, assim, simplesmente gostar, desejar ou assumir, né, verbalmente. Tem ainda um texto aqui também de Filipenses 3, eu li o verso 17. Lá no 10, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, quero conhecer Cristo, quero conhecer o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu estou dizendo aqui? Que tem um padrão, esse é o padrão de vida que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17, que ele espera que a gente tenha. Qual é o padrão de vida? Que a gente queira conhecer a Cristo. Então, uma característica dos filhos de Deus é querer conhecer a cada dia mais a Cristo. Por quê? Porque cada dia eu vou conhecer um pouco mais de Cristo, vou conhecer a sua personalidade, vou conhecer os seus mandamentos, vou conhecer a sua palavra, e por isso e com isso eu me aproximo dele. Então, sim, é uma verdade bíblica difícil de aceitar. Nem todos os que dizem eu também sou filho de Deus, de fato os são. Ok, pessoal? E para finalizar, nós estamos lendo Filipenses, o capítulo 4,
Paulo diz o seguinte, de Efésios, verso 17. Assim, digo a vocês que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quem eram os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus. E Paulo, quando escreve naquele momento, ele estava escrevendo, olha, vocês que são judeus, vocês que agora são de Cristo, vocês não devem ser igual aos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não acreditavam, aqueles que não criam, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Por quê? Porque aqui a gente vê uma distinção profunda de um povo que serve a Deus e um povo que não serve a Deus. E o povo que não serve a Deus, aqueles que talvez se auto-intitulam filho de Deus, os transevangélicos, aqueles que se acham evangélicos, se identificam como evangélicos, né? O que Paulo está dizendo? Olha, na verdade, quando você não tem a clareza de Cristo, quando você não conhece a Cristo, o que é que você está fazendo? Você está vivendo na inutilidade dos seus pensamentos. Inutilidade dos seus pensamentos. Então, ele continua dizendo aqui no verso 18, eles, os gentios, os que não creem em Cristo, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então você vê, como que a gente conclui essa primeira etapa aqui, né? Essa primeira verdade? Todo mundo é filho de Deus? Não, não é filho de Deus e a Bíblia deixa isso bem claro. E a Bíblia, inclusive, ela traz uma clareza sobre quem é e quem não é, né? Então, esse último versículo aqui, que é fantástico, Paulo, ele trata o quê? Que aqueles que não creem em Cristo, eles estão obscurecidos do entendimento, ou seja, o estado mental deles, né? Como é sem luz, é assombrado, é ofuscado, é obscurecido. Eles não têm clareza em seu pensamento. E mesmo que este pensamento seja de conhecimento filosófico, científico, cultural, né, social, antropológico, não importa. O que a Bíblia diz é que aqueles que não pensam com a mente de Cristo, eles estão com a mente obscurecida, com o entendimento obscurecido e separados da vida de Deus. Então, de fato, né, estão aí vivendo a ignorância e por conta de um coração endurecido. Por que um coração endurecido? Porque muitos querem ser filho de Deus, admitem que são, assumem que são, nominalmente, né, uma condição de filho de Deus, se identificam como filho de Deus, porém, na verdade, o seu coração é tão duro que não os permite que tenham prazer ou que gostem ou que queiram esta palavra que eu li até aqui agora. Ok, pessoal? Então essas foram e são algumas características, né, de um filho de Deus. Um filho de Deus implica em ter um comportamento diferente e o comportamento, ele não é baseado em um sistema de regras ou dogmas da igreja ou doutrinas das igrejas, né? Então assim, essa nova visão de mundo, na verdade, ela não compreende o estudo de uma cartilha, de um livro de regras, mas sim, né, a compreensão da pessoa de Cristo, do seu projeto, do seu trabalho, do seu legado, né, e de tudo aquilo que ele deixou e ensinou. Como dizia já a música lá do Antônio Marcos, né? Ei, irmão, vamos viver com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Se isso fosse uma realidade na vida dos brasileiros, com certeza nós teríamos muito menos evangélicos nominais, nós teríamos muito menos, né, esses transevangélicos e muito mais impacto na sociedade, muito mais força na fala, porque de fato aí representaríamos a Cristo, como também já foi comentado aqui no programa. E se você não viu, pode procurar aqui no canal, que tem outros programas voltando à base, onde nós tratamos isso de uma forma muito mais ampla. Ok, pessoal? Então essa foi a primeira verdade difícil de aceitar. Segunda verdade difícil de aceitar. Há uma temática importante nas igrejas que é necessário cuidar das viúvas. Isto é verdade. Mas será que é de toda a viúva? Como é que funciona isso? E eu vou agora tocar num assunto muito interessante. Por quê? Porque vai tocar numa parcela significativa
dos brasileiros, principalmente dos evangélicos, principalmente dos de baixa renda, né, que tem aí um relacionamento aí com os seus avós e com as viúvas de uma maneira um pouco diferente do que aquela que a Bíblia ensina. Olha só que interessante. O livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo trata aqui com a igreja de uma maneira interessante, aqui mais precisamente com a igreja, obviamente, mas que o ensinamento serve para todas as áreas, né, para todas as camadas aí da sociedade. Ele fala o seguinte, olha, trate adequadamente das viúvas que são realmente necessitadas. É para tratar? Sim. De quais viúvas? A igreja. Das necessitadas. E depois a gente vai ver lá na frente que essas necessitadas são viúvas da igreja, não são quaisquer viúvas. Mas olha o que ele diz aqui, ó, trate adequadamente das viúvas que realmente são necessitadas, mas, se a viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, eu vou traduzir aqui para a linguagem de hoje, né? O que o apóstolo Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, assim, olha, se uma viúva tem filho e neto, que os netos e os filhos cuidem dessa viúva. Olha que interessante. Se a gente fizer um apanhado aqui na igreja evangélica especialmente aqui, por isso que eu digo que são verdades difíceis de serem aceitas, né? Então, a escritura está dizendo assim, olha, se a viúva é da igreja, cuide dela, mas se ela tem filhos e netos, que os filhos e netos cuidem delas. E aí a gente vê aqui uma inversão total de valores. Outro dia eu vi uma pesquisa que, salvo engano, 70% dos aposentados estavam endividados no consignado nas suas contas, nas suas aposentadorias. Por quê? Porque pegavam empréstimos. E uma grande parte deste empréstimo consignado é para quem? Era para os filhos e netos. Porque tem netos aí que estão pegando consignado do vô, da avó, né? Pega lá já no fim da vida, fim de carreira, e você aí pegando consignado da tua avó, do teu pai, né? Ou da tua mãe, né? Sem contar a quantidade de puxadinhos, né? Que as pessoas hoje aí vão se casar, constroem em cima do pai e da mãe, e quanto tempo elas passam em cima da casa do pai ou da mãe? A vida inteira. Então aquilo que era por um momento talvez aí um apoio no início da vida, né? E eu entendo, porque no Brasil a vida é um pouco mais difícil. Então a gente percebe que aquilo que era para ser uma simples ajuda passa a ser um estilo de vida, mas que é contrário às escrituras. Então, se você mora no puxadinho e pegou consignado do seu pai e da sua avó, tá errado, é antibíblico. Você não está andando conforme as escrituras. Você precisa, né, romper com isso aí, pagar a avó, pagar a mãe, devolve o dinheiro lá e não pegue mais consignado no nome do vô e da avó, da mãe, né? E pelo contrário, era para você construir o lugar e cuidar do avô e da avó. Ok, pessoal? Essa é uma verdade extremamente difícil de aceitar, né? Quer dizer, moro na casa da minha avó, do meu vô. Errado, biblicamente, não se deve fazer isso. Ok, pessoal? Essa é a outra verdade difícil de aceitar, né? Não devo pegar consignado em nome do meu avô e da minha avó. Nós não devemos fazer isso. Você não deve fazer isso. Então, é uma prática que a gente usualmente tem. E aí o desafio aqui, né? Os pastores ministrarem este texto nas suas igrejas. E provavelmente não farão, né? Porque talvez aí metade dela, talvez 80% da igreja, aí muita gente vai ser encontrada exatamente nessa situação, né? E aí, como eu disse no início, as verdades de Deus, né, elas são aceitas quando elas nos beneficiam, mas são reprovadas ou rejeitadas quando elas nos confrontam. Então, quer dizer, como que a gente faz com essa verdade aqui que é difícil de aceitar? A gente muda a realidade da nossa vida, né? Você que mora no puxadinho, ei, ó, né, dá um jeito na vida aí, se ajeita e deixa o vô e a avó em paz, tira esse peso das costas deles, né? Quantas pessoas não trabalham hoje, o marido e a esposa trabalham, e na conta de quem vai os netos? Vai no pai da mãe, quer dizer, dos avós. Então, quer dizer, os avós acabam aí assumindo uma responsabilidade que não é deles, né? Então, assim, toma consignado, ao invés de trazer tranquilidade, por que você não paga um cruzeiro, paga um final de semana lá em Campos do Jordão pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, né? Não, aí o que você faz? Você começa a trabalhar e coloca seus filhos sob a tutela dos avós. É lindo ajudar, eu acho fantástico ajudar, mas a ajuda ela não pode se tornar um meio de vida, ela não pode se tornar o dia a dia.
né? Quantos avós eu não conheço que você fala, pô, vem tomar um café aqui. Ah, não dá, porque eu tenho que tomar conta do meu neto e tal, né? Tudo bem, é a realidade, mas precisa mudar essa realidade. Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. Vou ler para você de novo aqui, ó. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós. Pois é isso que agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Tira os seus filhos da responsabilidade da sua mãe e do seu pai. Quer agradar a Deus? Vai embora do puxadinho. Quer agradar a Deus? Para de pegar consignado no nome da sua avó e do seu avô. Ok, pessoal? Essa aqui é a nossa segunda verdade difícil de aceitar. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais da viúva, mas eu não vou... Eu vou ler da viúva aqui. Tem outro tipo de viúva aqui que Paulo classifica. Olha só que interessante. Tem a viúva que é sozinha e desamparada, que é aquela primeira, né? Ele fala assim, ó, a viúva realmente necessitada e desamparada, ela põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a viúva que nós devemos ajudar é aquelas que realmente estão integradas na igreja e que têm um trabalho como mulher santa, de interceder pela igreja de Cristo. Então também não é qualquer viúva. E ele continua dizendo aqui, olha que interessante. Mas a viúva que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta, disse o apóstolo Paulo. Essa não é um tema novo, está dentro do mesmo, né? Mas é uma verdade difícil de aceitar. Né? Quantas viúvas nós temos por aí que na verdade estão só curtindo os prazeres da vida, ao invés de dedicar a Deus uma vida santa de súplica e de oração. Mas se você faz isso, muito bem, você está agradando a Deus, a viúva. Ok, pessoal? Então vamos agora ao terceiro ponto, a terceira verdade difícil de aceitar. Seus erros são problemas seus. Isso é tão complicado? Isso é tão complicado porque as igrejas de hoje em dia, as igrejas evangélicas ou as instituições evangélicas, as transigrejas, as denominações ou as instituições que se identificam como igrejas cristãs, mas não o são, essas igrejas evangélicas, essas instituições evangélicas, como é que a gente conhece? Pelo discurso. Qual é o discurso delas? Olha, você que está preso, você que está com dores, você que está doente, você que está... enfim, toda a sorte de males que a vida poderia te oferecer. Aí o que eles falam? Como é que você vai resolver? Vem para Jesus, né? Vem para, né? Nem para Jesus, né? Vem para a igreja A, B ou C, né? Venha para a igreja tal que aqui Deus funciona, aqui Deus vai responder e Deus vai te dar um milagre, né? Quantas rádios hoje não estão aí? Ah, venha, se você está sofrendo, venha hoje mesmo, venha provocar o seu milagre. Eu nunca vi tanta heresia, né, como nos dias de hoje, né? Embora no tempo de Paulo também tinha bastante. Mas isso, e eu estou batendo essa tecla aqui há algum tempo, né, não são igrejas cristãs, né? E eu vou mostrar para você por quê. Olha só que interessante. Ou seja, ao mesmo tempo em que as igrejas estão vendendo favores ou a resolução de problemas como sendo igrejas, como sendo instituições religiosas, olha o que a própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro escreve. Olha só, 5 verdades difíceis de aceitar. Número 3, seus erros são problemas seus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus, ele repousa sobre vocês. O apóstolo Pedro, ele vai tratar aqui 2 grupos de pessoas. O primeiro, aquele que está sendo insultado pelo nome de Cristo. A perseguição, o problema, a dificuldade, o insulto é por conta de Cristo, é por causa do nome de Jesus? Beleza, você é feliz e o Espírito de Deus está sobre você. Mas olha o que ele diz. Se alguém, no verso 15, se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. O que o apóstolo Pedro está explicando aqui? Verdades difíceis de aceitar. Ele está dizendo que os erros que você comete como assassino, ladrão, criminoso, ou porque se intromete na vida dos outros, são responsabilidade sua mesmo.
É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a gente trata aqui de um assunto tão difícil, porque se nós tirarmos os problemas das igrejas evangélicas, das transigrejas, né, das igrejas que se identificam como igrejas evangélicas, se nós tirarmos o problema e a desgraça alheia, acabou as igrejas. Acabou. Porque é sobre isso que elas tratam. Elas tratam sobre o crime, sobre a doença, sobre o problema, sobre a dificuldade, né? Então, quer dizer, vem para a igreja para resolver os seus problemas. E aí eu concordo, eu tenho que concordar aqui com meus colegas não evangélicos, não cristãos, que acham isso um absurdo, e eu também acho. Ou seja, as coisas que você, as decisões que você tomou na vida e que te levaram a essa condição de assassino, de ladrão, de criminoso, ou porque se intrometeu num problema que não era seu, são de responsabilidade somente sua, diz as Escrituras. Eu sei que é difícil de entender, né? De entender não, é difícil de aceitar. Por quê? As pessoas fazem as coisas erradas, elas tomam as decisões erradas, elas tomam as atitudes erradas, elas assumem as atitudes erradas, elas casam errado, né? E aí depois, quando as coisas não dão certo, elas querem um afago, uma resposta ou uma ajuda de quem? Eu ia dizer de Deus, mas não é nem de Deus, né? Acho que até elas vão por conta de Deus. Mas aí elas encontram lá os mercenários da fé e dizem, esses problemas, Deus vai resolver os seus problemas, né? Contra a própria Bíblia diz o seguinte, se o seu insulto, se o seu problema é por causa de Cristo, beleza, você é feliz. Então, quer dizer, você não precisaria ir para uma instituição evangélica para encontrar a felicidade, para encontrar Deus ou para encontrar a resolução do seu problema. Porque o responsável pelo seu problema é o próprio Cristo. E se isso for uma verdade, se Cristo for o responsável pelo seu problema, então você vai estar alegre para enfrentar o seu problema. Entende? Ou seja, os meus problemas são responsabilidade minha mesmo, meus mesmos. Diz as Escrituras, verdades difíceis de aceitar. É ou não é, pessoal? Todo mundo tem, talvez, aí essa dificuldade. Bom, quarto ponto, quarta verdade difícil de aceitar. Teologia da prosperidade é uma fraude, né? Isso, obviamente, engata aí, né, no assunto anterior, porque é exatamente o mercado das igrejas, de igrejas aí que vendem a teologia da prosperidade como resultado. Quer dizer, a pessoa tomou as decisões erradas, ela fez as escolhas erradas, ela tem problemas que são consequência dessas escolhas. E agora, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente passa uma borracha? A gente vai para a igreja. E quem está lá? A igreja ou as igrejas que vendem a teologia da prosperidade. Se você não sabe o que é a teologia da prosperidade, é aquela que ensina que todo mundo vai ficar bem, que você tem que dar certo, que você tem que enriquecer, que você tem que prosperar, que todos os seus problemas são culpa do diabo e que você vindo para a igreja, Deus vai tirar o seu diabo e agora a gente vai passar para um momento aí de prosperidade, de ascensão financeira, social, né? E isso por conta da igreja. Então, obviamente, você encontra enormes igrejas, enormes templos, né? E esses, por sua vez, vendem a ideia de grandeza, né? A ideia da prosperidade, e você, por sua vez, compra essa ideia porque, na verdade, você também está disposto a pagar tudo para mudar de vida, né? Então, quer dizer, as pessoas pagam tudo para mudar de vida, escolhem sempre a questão terrena, como nós já comentamos anteriormente, onde o seu próprio Deus é o seu próprio estômago, quer dizer, fazem aquilo que querem, o que desejam, né? E, na verdade, esquecem aí de ter um compromisso com Deus, conhecer Jesus da maneira que é. Mas, para que não fique aqui na minha opinião ou no meu pensamento, vamos voltar à base e vamos pesquisar aqui o que as Escrituras dizem, né, a respeito da teologia da prosperidade, se é uma fraude ou não é. Olha só. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo escreve uma carta a fim de organizar a igreja que estava formada na cidade de Corinto, na Grécia. E ele trata aqui alguns pontos aqui muito importantes que eu quero que você preste muita atenção em 3 segundos após eu beber a minha água. Olha só. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 4, no verso 11, aqui do livro de 1 Coríntios. Até agora estamos passando fome. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Até agora
estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Bom, só até aqui tem mais. Só até aqui, eu até entendo que o apóstolo Paulo, se estivesse andando em nosso meio hoje com esse testemunho, ele seria provavelmente reconhecido aqui como alguém que não tem Deus. Porque diante da teologia da prosperidade, se você passar necessidade, é porque você não tem Deus. Se você não tem uma casa, é porque você não tem Deus. Se você tem necessidade e passa fome, é porque você também não tem Deus. Né? E o apóstolo Paulo estava exatamente nessa condição, sendo de Jesus. Ou seja, ele estava passando necessidades por causa do nome de Cristo. Entende? Agora, há uma questão antagônica aqui, né? É um paradoxo muito grande com aquilo que nós vemos hoje nas igrejas, porque, e aí alguém vai dizer assim, não, mas era naquele tempo, não, porque era o apóstolo Paulo, tá, porque eu não sou Paulo. Esse discurso eu já ouvi muito, querido. É obviamente que eu não estou convidando você a ser um miserável para que você seja um cristão. Eu só estou querendo abrir a sua mente para dizer para você que provavelmente o lugar que você está indo no Brasil hoje, numa igreja chamada Igreja Evangélica, ela provavelmente ela é uma instituição religiosa que está vivendo a base da teologia da prosperidade, vivendo e trepudiando em cima da sua desgraça econômica, financeira e social. Percebe a diferença? Ou seja, independe a sua condição financeira, social e econômica da sua crença ou da sua fidelidade ou a dele a você em relação a Jesus. Independe. Jesus pode estar com você e você pode estar passando necessidade. Jesus pode estar com você e você estar no maior palácio do mundo e ser a pessoa mais abastada dessa terra. Por quê? Porque o relacionamento com Cristo não está condicionado ao quanto de dinheiro ou à situação que eu tenho ou que eu vivo. Percebe a situação? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Maior missionário do Novo Testamento. Até agora estamos passando fome, passando sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, não tenho casa para morar. Aí vem um governo e fala para você do projeto Minha Casa, Minha Vida. A sua vida não é a sua casa, meu filho, meu irmão, minha colega, meu espectador, seguidor. A sua vida é Cristo. O apóstolo Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fala assim, ó, se eu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, porque estarei com ele, o Cristo. Então, a gente tem vivido ao passar do tempo aí, né, condicionado àquilo que Paulo acabou de nos dizer ali, voltando os nossos olhos para aquilo que é terreno. Então, essas verdades são difíceis de aceitar. Que verdade? Que a teologia da prosperidade é uma farsa, uma fraude. E isso é verdade. Olha o que Paulo continua dizendo aqui. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando perseguidos, nós suportamos a perseguição, porque ele sabe que é pelo nome de Cristo e não pelas coisas erradas que fez. Porque quem faz coisa errada não suporta a consequência do erro. E ele continua dizendo, quando caluniado, respondemos amavelmente. Quando caluniado, quando alguém fala uma coisa que não é verdade dele, não, beleza, tá certo, vamos lá, vou responder para você sobre isso. Não é bem assim como que você está dizendo. Você está levantando uma calúnia, a verdade não é essa. Paulo está falando aqui de uma nova forma de vida. É uma nova. Estar em Cristo, ser filho de Deus, implica, como eu disse já aqui nesse programa, não é uma questão de comportamento do livro de regras. Isso eu posso, isso eu não posso. Posso usar isso, não posso usar aquilo. Posso beber aquilo, não posso isso. Posso fazer aquilo, não posso aquilo. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quanto que Cristo habita em mim. Como é que ele habita em mim? Pelo tanto que eu o conheço. Quanto eu mais o conheço, mais ele habita em mim. Quanto eu mais o conheço, mais eu me comporto como ele. Quanto mais eu conheço, mais eu me interesso pelas coisas do céu e não da terra. E ele diz assim, ó, até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo deste mundo. Se aplicar ao esse texto aqui, a realidade de hoje, digo a essência do texto, né? Quer dizer, eles consideram a escória da terra. Por que ele era a escória da terra? Porque ele defendia o Cristo. E hoje aqueles que defendem Cristo são considerados escórias da terra?
Eu acredito que sim. Aqueles que defendem a igreja e a religião evangélica, não, porque eles estão nos melhores lugares, nas melhores posições e, na verdade, não trazem os discursos bíblicos e os textos na sua plenitude, na sua completa performance que deveria estar. E não acabou, não. O apóstolo Paulo ainda diz o seguinte, olha só que interessante. De fato, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por quê? Porque já naquele tempo haviam pessoas que estavam encarando a fé ou a prática da fé, os seus discursos eloquentes, principalmente pessoas gregos que se convertiam, né? O pessoal da Grécia ali, né? Eles estavam ali trazendo seus discursos e cobrando por isso. Muito semelhante aos dias de hoje. Eu vi ontem, inclusive vou fazer um comentário rápido aqui, vi ontem um pseudo-pastor, um suposto pastor, né? Porque fazendo um vídeo lá no Instagram, defendendo uma pregadora famosa que cobrou 90 mil, ou que recebeu 90 mil de uma prefeitura, uma tal de Camila Barros, salvo engano, e aí ele tava ali defendendo, não, tem que ganhar mesmo, porque o pessoal do rock, um esportista, um jogador de futebol, ganha muito dinheiro, 300, 400 mil, né? Então ela tem que ganhar mesmo para pregar a palavra de Deus. E eu sinceramente, é o mesmo discurso do pessoal da igreja de Coríntios, lá no capítulo 5. Dá uma olhada na Bíblia. É isso que eu falo, a desqualificação das pessoas que hoje estão falando, né, é tão absurda falar coisa que não sabe, concordar com um absurdo desse de ganhar 90 mil para pregar, né? Olha aqui o apóstolo Paulo dizendo, ele falou assim, olha, pregar para mim de fato é realmente, a piedade com contentamento, quer dizer, a devoção com contentamento, eu faço isso por contentamento, isso é uma grande fonte de lucro, eu estou contente porque eu estou fazendo isso, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, olha só, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Quer dizer, há um paradoxo tão grande com o que as escrituras dizem, com aquilo que vimos hoje, né? Quantos pastores, cantores gospel, evangélicos, né? São pessoas deste mundo do entretenimento evangélico, o entretenimento gospel. Virou uma indústria. Isso não é cristianismo. Aí não me vem com essa história de que o mundo é outro, que a realidade é outra, né? Porque a Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E obviamente que eu volto aqui a dizer, eu não estou aqui convidando você para ser um miserável, né? Mas não tem amparo bíblico para que nós possamos ver o que estamos vendo aqui. A gente está indignado com as coisas que estamos vendo lá no Superior Tribunal Federal. E também temos que estar indignados com as coisas que estamos vendo na Suprema Corte Evangélica, né? Nessa fantasia, nessa suprema fábula de igreja evangélica que existe hoje aqui no nosso país. Então, o que eu estou dizendo aqui? A teologia da prosperidade, ela é uma fraude. É uma verdade difícil de aceitar? Sim, é uma verdade. Por que é uma verdade? Porque o apóstolo Paulo fala no final da história o seguinte, a gente não tem casa, a gente não tem o que comer, a gente não tem nada, mas nós estamos aqui felizes fazendo a obra. Não estou dizendo que você tem que ser miserável. Você pode ter tudo que você quiser ter. Mas não condicione a isso a uma relação com Deus. Eu tenho porque Deus me deu, eu não tenho porque Deus não me deu, eu sou miserável porque não. Se eu for de Deus eu tenho que ter, ou porque sou de Deus tenho que ter. Isso não existe. Isso não existe. As pessoas precisam entender esta verdade, que é difícil de aceitar. Nem todo mundo que vai para a igreja vai resolver os problemas. Nem todo mundo que vai para a igreja, né? Quer dizer, não vai resolver os problemas? Vai. Por quê? Porque você vai começar a tomar as decisões agora como filho de Deus. Aí beleza. Então, quer dizer, até aqui, as decisões que você tomou, as atitudes que você tomou, e hoje você vive a consequência dos seus erros, são só seus erros, a gente viu aqui. Agora, a partir daqui, de você começar a andar, então pode ser que as coisas melhorem um pouco. E por fim, o quinto e último, né, ponto aqui, onde a verdade é difícil de aceitar, é deste movimento profético, entre aspas, que eu chamo de movimento patético, que está hoje totalmente introduzido, está totalmente entranhado, né, neste mundo gospel, nessas igrejas evangélicas, nessas instituições, nessas igrejas trans, essas pessoas que se dizem, que se identificam como filho de Deus e se identificam como igreja evangélica.
Se eu fosse tratar aqui do sincretismo religioso, já era um ponto, né? Porque você vê que dentro dos cultos, entre aspas, vamos dizer, das reuniões, né, a gente não sabe mais a que matriz ou a que base de crença ou de religião, né, depende ou provém ou é proveniente, né, esses cultos. Mas a verdade difícil de aceitar é que na igreja de Cristo não se deve utilizar objetos judaicos. O que está acontecendo hoje? Praticamente em todas as igrejas evangélicas, principalmente aquelas de periferia, principalmente os ministérios menores, principalmente os homens sem instrução, principalmente os homens que são os pastores, pseudo-pastores, que são os apóstolos, que são sei lá o quê, né, nas suas igrejas, e a falta de preparo é um absurdo tão grande, uma coisa tão grande, que eles estão hoje incorporando aos cultos cristãos aquilo que o apóstolo Paulo já tratou no livro de Romanos, no livro de Gálatas, aquilo que Jesus já ensinou. Eles estão incorporando, introduzindo aos seus cultos hoje, né, objetos judaicos, fazendo um movimento judaizante e sem conhecer ainda o que são esses objetos ou o que deveriam ou o que representariam à época. Então, quer dizer, o que a gente vê hoje? As pessoas usando uma infinidade de artefatos, né, judaicos. Eles usam as roupas, o kippá, eles usam mezuzá, menorá, eles usam até a barba, né, para se aproximarem ali aos judeus ortodoxos, usam talit, enfim. E é utilizado hoje, né, um número enorme de produtos, de objetos judaicos que não tem nada a ver com o culto cristão. Judaísmo não tem a ver com cristianismo. Você é cristão, não é judeu. O judeu é o judeu, o cristão é o cristão. Entendam isso. É uma verdade difícil de aceitar, mas é verdade. Nós não temos na nossa vida cristã nenhum tipo de apego, ou não deveríamos ter, nenhum tipo de apego a objetos judaicos. Não faz parte da cultura cristã, não faz parte do culto cristão, não deve fazer parte, né? Olha só, Jesus ele vai dizer lá no livro de João, capítulo 15, ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira. E ele faz isso em menção a outras videiras, as falsas. Ele faz isso porque Israel achava ou se identificava como sendo a videira do mundo. E ele fala assim, olha, agora não é mais o judaísmo, né? Leia o livro de Romanos, você vai entender o livro de Romanos falando sobre esse processo, né? No livro de Gálatas, o próprio apóstolo Pedro. Então, quer dizer, o Paulo tem que instruir lá a Tito, porque os recém-cristãos, os neocristãos ali estavam querendo ali circuncidar, né, os novos cristãos, e eles assim, olha, tem nada a ver, a gente não vive a cultura judaica, isso tem nada a ver com a gente. Então você, meu querido pastor, meu simpatizante do evangelho, né, você que se identifica, se auto-identifica como evangélico, para de usar o kippá, as roupas, os objetos, sabe, a mezuzá, a menorá, a Arca da Aliança, a réplica da Arca da Aliança, o Templo de Salomão. Para com isso, né? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Quer dizer, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento de Cristo é que tem produzido, né, num número cada vez maior esses espetáculos que realmente são espetáculos teatrais infundados, sem base qualquer, né, e são piores do que comédia, são piores do que peça. Vão escrever peça de teatro, já que vocês têm a mente tão assim boa para criar coisas, espetáculo, vai criar peça, vai vender show, vai fazer outra coisa da vida, né? Mas não chamem isso de igreja. E você, meu querido, né, que vai de repente a uma igreja que tem esse tipo de atitude, de comportamento, de utilização desses objetos, saiba, isso não é uma igreja de Cristo. Né? É um movimento chamado evangélico, pode ser, mas na verdade não tem nada a ver com o cristianismo, né? E essa é a nossa quinta e última verdade difícil de aceitar. Jesus ele diz o seguinte, ó, lá em 1 Coríntios 11, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, a nossa aliança é com Cristo através do sangue de Cristo.
A nossa aliança não é com o Antigo Testamento. Nós não temos ligação com a antiga aliança, com o Antigo Testamento. Aqueles objetos de culto que se usavam naquela época eram para aquela época, para aquele povo, para aquele momento cultural, para aquele momento. Agora nós estamos no tempo de Cristo, nós vivemos o tempo da graça, né? E ele já se vai aí 2000 anos. Então, da mesma forma que muitos evangélicos condenam a utilização das imagens e esculturas, né, dentro das igrejas católicas, da mesma forma acabam fazendo este mesmo utilização, né, o chofar, enfim, utilizam da mesma forma objetos aí como penduricalhos para que possam fortalecer a fé, objetos que dão sustentação para a fé. Né? Por quê? Porque não conhece o Deus que se manifesta em espírito e em verdade. Então quer dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso tem a ver com você conhecer a Cristo, a verdade de Cristo. Esta é a verdade. Então quer dizer, são 5 verdades aí que são difíceis de aceitar, mas que são verdades. E eu quero concluir este programa de hoje dizendo o seguinte: se você quer ser um filho de Deus e entender muito mais disso que eu estou apresentando hoje, se você quer aprender e quer saber como é que um filho de Deus se comporta, olha o que diz o apóstolo Paulo na sua carta de Romanos 13, no verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Isso o quê? Olha o que ele diz. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Ou seja, você creu lá atrás e agora está mais perto do fim do que perto do começo, né? Então ele fala assim, gente, desperta do sono. A gente precisa entender isso. Aí ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha isso. Sejam, para os filhos de Deus, para a igreja, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Quer ser filho de Deus? Trabalhe para Deus. Quer ser filho de Deus? Viva para Deus. Quer ser filho de Deus? Conheça Jesus, guarde seus mandamentos, guarde essa palavra aqui no seu coração. E por fim ele diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25 do capítulo 10 de Hebreus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ok, pessoal? Então foi hoje aqui 5 verdades difíceis de aceitar. Como eu sempre digo, se isso aqui foi importante para você, se você entendeu que isso aqui vai esclarecer a visão de um parente, de um amigo, de um inimigo, se você entendeu que o seu pastor precisa entender e conhecer um pouco mais sobre essas coisas, que a sua igreja precisa compreender essas coisas, então peça ao teu pastor, ao teu líder de jovens, ao teu líder de casais, ao teu líder de células, peça para passar esse vídeo, manda, compartilha no WhatsApp, compartilha no WhatsApp da família, né? Entra aqui embaixo aqui e comenta, fala assim, olha, foi muito bom, foi legal, gostei, né? Tá com dúvida? Vai lá no meu Instagram, o nosso técnico vai colocar aqui, é o @PRMarcosFracácio. Entra lá no Instagram, segue a gente, envia sua pergunta lá, vai ser um prazer falar com você. Se você não entendeu algum ponto que está aqui, eu vou ter o maior prazer de esclarecer para você. E se de fato foi relevante para a sua vida, se foi algo importante, então eu quero pedir a você, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Compartilhe o link lá no teu Facebook e assim você vai me ajudar a compartilhar estas verdades difíceis de aceitar, mas que são verdades e estão na palavra de Deus. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que entraram aqui hoje, que deixaram seu comentário, que curtiram, que compartilharam. Mais uma vez eu quero deixar aqui o nosso Instagram, nosso perfil no Instagram, @PRMarcosFracácio.
Entre lá, siga, mande perguntas, dúvidas, enfim, quero interagir com você e eu tenho certeza que viveremos um tempo onde poderemos esclarecer muitas coisas e vamos colaborar com Cristo no sentido de podermos aí pregar a palavra e ensinar a todos segundo aquilo que realmente importa. Ok, pessoal? Então fica aqui o meu abraço a você, que Deus o abençoe. E espero que podemos estar juntos aqui na próxima semana, se Jesus não voltar. Um forte abraço e até mais.